tema de hoje não é só para você que está desempregado, é para você que está preocupado com a situação da sua empresa. Para isso, nós convidamos Fabrício Bastos. Ele é coach, consultor organizacional e professor da PUC de São Paulo. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, Esther. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Estamos vivendo aí num período de crise, onde as empresas estão oscilando, enxugando os seus funcionários, algumas estão estendendo as férias, outras entrando em acordo. Como fica a situação do empregador e do empregado numa situação dessa? Realmente, Esther, o que você mencionou, sexta-feira, dia 15 de janeiro, saiu o dado do IBGE em relação à questão da taxa de desemprego referente ao quarto trimestre de 2015, a gente ficou com 9% a taxa de desemprego. E algumas estimativas para 2016 estão na faixa de 10%, até um pouco mais, 10%, um pouco mais para esse ano é a previsão. Então, quando a gente começa a analisar esse cenário, a gente também tem que considerar a questão da taxa de inflação que aumenta e o país que, de uma certa forma, a recessão tem a retração econômica. Então, dentro desse fator, uma das questões importantes é a gente observar que essas variáveis nós temos pouca ou quase nenhuma influência, né? Nós que eu digo, os trabalhadores, as pessoas. Essa questão está num nível um pouco mais elevado de tomada de decisão, falando em termos de governadores, dos presidentes, do presidente... Político. Nível político. Agora, o que está nas nossas mãos são as competências ou as habilidades que a gente pode desenvolver frente a esse período de crise. Uma das questões importantes que a gente pode mencionar é o espírito de liderança. E a liderança não só para aquelas pessoas que têm equipes, né, os líderes dentro das organizações, mas também dentro de outros dois pontos, que são as pessoas que podem desenvolver autoliderança, a capacidade que nós temos de, mesmo não tendo uma equipe, poder desenvolver características como autoconhecimento, conhecer quais são os nossos pontos fortes, quais são os pontos... Isso acaba sendo um atrativo para a empresa ficar com você, né, e até te contratar. Exatamente, porque dentro desse período, né, quando a gente fala de taxa de desemprego, uma das questões, como você havia mencionado no início, gera as pessoas ficam preocupadas, gera uma questão de será que eu vou ser demitido, o que será que vai acontecer no futuro? Então, quando a gente começa a olhar, né, em termos individuais, aquilo que a gente pode desenvolver e aquilo que a gente precisa desenvolver, os nossos pontos a desenvolver, isso é uma questão que a gente chama de autoliderança. E dá uma oportunidade também para as pessoas que já são líderes observar que elas podem melhorar em relação à motivação, ao desenvolvimento da equipe e até a questão de direcionamento estratégico nas organizações. As organizações, elas investem em alguns funcionários, principalmente aqueles que têm cargos elevados nas empresas ou trabalham com química. Esses funcionários, eles estão bem, como é que eu posso dizer, resguardados dessa crise, né? Na maioria, penso eu. Então, hoje depende muito do contexto que a gente vai analisar em termos das necessidades que a empresa precisa enxugar, que nem você falou. Cargos de liderança, principalmente quando a gente começa a subir a hierarquia organizacional, a tendência é nós termos menos pessoas. Então, como você mencionou no início, as questões dos layoffs, as férias coletivas, isso muitas vezes acaba impactando, principalmente na área da indústria, a grande massa que são as pessoas que trabalham muitas vezes na parte operacional. Então, muitas vezes a gente começa a analisar que o desligamento dentro das organizações acaba atuando mais nesse nível. Só que em outros contextos que a gente pode observar de reestruturações e de mudanças até, a gente também acaba observando que muitas vezes o impacto acaba sendo nessa liderança, mas de uma forma geral com certeza, acaba sendo num nível mais operacional. Num período de recessão que o Brasil está passando, como você enxerga essa colocação do mercado de trabalho de pessoas não qualificadas em determinadas funções? Esse é um ponto interessante que você pergunta, Esther, porque a gente começa a analisar como que é o desenvolvimento do processo educacional versus o mercado de trabalho. Né? Nós podemos ver que muitas vezes nós temos aí um desenvolvimento, principalmente falando em termos organizacionais, onde algumas pessoas tiveram um nível superior e muitas pessoas às vezes cursaram um nível técnico. E o ponto importante é a gente perceber como que dentro das organizações eles criam esse espaço para que as pessoas continuem aprendendo. Porque mesmo a pessoa que terminou uma graduação, muitas vezes, no período de estágio, até depois que ela já se formou, muitas vezes ela não vem totalmente pronta. Eu converso com diversos RHs nas empresas, prestando consultoria, e muitas vezes eles falam isso. Conseguir encontrar o perfil exatamente que eles querem, que fale inglês, que tenha conhecimento, que tenha experiência, nem sempre acontece.
Então a gente tem dois olhares aí que a gente pode analisar. Um dos olhares é o que as organizações começam a fazer, que é a própria questão de trabalhar uma educação corporativa, ou seja, de oferecer treinamento, desenvolvimento, sabendo que as pessoas não vão vir totalmente prontas. E por outro lado, a gente começa a observar desafios que estão vinculados com o próprio ensino. Como que a gente pode trabalhar, seja no nível técnico, seja no nível do ensino médio e principalmente no nível superior, uma educação que esteja mais vinculada com uma ideia de pensamento crítico, mas também de estar conectada com as necessidades do mercado, vinculado com a atividade profissional que a pessoa vai realizar. Eu estava andando na rua e parei próximo a uma senhora e ela conversando, ela foi mal atendida no estabelecimento, e ela disse que está desempregado, o primeiro foco das pessoas é ir para a venda, seja de automóvel, seja imobiliário, e ela nem sempre tem esse tato. E é uma verdade. Você vê aí vários profissionais em determinadas áreas que não é aquela área que ele realmente gosta. Então ele faz e o mercado ele está espremendo, ele está ficando cada vez menor. Uhum. E essas pessoas elas acabam ficando sem espaço. Isso que você traz é um ponto interessante, primeiro porque acho que tem uma questão que a gente mencionou lá no início, de autoconhecimento, da pessoa saber de fato quais são os talentos dela, o que ela gosta de fazer e o que ela é boa naquilo. Porque muitas vezes a pessoa gosta de uma coisa que ela não tem talento ou que ela não é boa para fazer. Aí entra um teste vocacional, né? Aí muitas vezes é interessante ter um processo de educação, ou seja, um teste vocacional, um processo de coaching para a carreira, para ajudar a pessoa a ter esse ponto. Um outro momento também é interessante te analisar, o que você disse, alguns direcionamentos que as empresas, ou que as pessoas buscam, ou no momento de crise, ou porque falam que uma área é muito boa. E muitas vezes, que nem você falou, a área de venda é onde muitas pessoas vão, ou fazer um curso X ou um curso Y, porque isso dá dinheiro, isso é o certo. E muitas vezes é o que você falou, dentro das organizações a gente começa a ver que a pessoa às vezes não dá um resultado adequado, não às vezes porque ela não tem uma qualificação, pode até ser. Mas muitas vezes está vinculado com a questão dela não estar na posição ou no cargo mais adequado, na área mais adequada, que esteja vinculado com o perfil dela e com as competências dela. Isso tira a motivação. Porque isso impacta tanto a produtividade do trabalho da pessoa, quanto isso também impacta o resultado da organização. Então, como coach, né, você traz essa orientação? O coach que eu acabo desenvolvendo, ele tem o olhar bem específico para o desenvolvimento de carreira. E quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, uma das questões é que você falou, pensando numa recolocação profissional, uma pessoa que não está trabalhando e ela quer voltar ao mercado de trabalho. Uma outra questão também é a questão da transição de carreira. A pessoa ela está numa área, ela quer mudar de área. Por exemplo, eu trabalho com marketing, eu decidi que eu quero trabalhar com recursos humanos. Ou eu trabalho numa empresa e quero trabalhar numa consultoria. Ou eu quero migrar para a área de docência, de trabalho na carreira acadêmica. Esse também pode ser um trabalho de coaching voltado para a área de carreira. E também o desenvolvimento de competências. A pessoa percebe que ela está no estado atual, ela quer ir para um outro estado e como que ela desenvolve essa competência para atingir esse nível. Geralmente, essas são as esferas que o coaching de carreira acaba trabalhando. E tem um processo muito forte de autoconhecimento, para ela perceber o que ela já é boa, como ela pode melhorar em algumas coisas, que tipo de comportamentos ela tem que de repente ela não percebe. Um ponto muito interessante, tanto para líderes quanto para coaching de carreira, que nem você falou do teste vocacional, são testes que nós fazemos, não só de personalidade, onde a pessoa ela tem um olhar do como ela se vê. Mas muitas vezes é interessante de perceber como as pessoas nos veem, porque nem sempre esses olhares são iguais, compatíveis. E esse é um ponto bastante importante, porque às vezes eu me vejo trabalhando numa área e se o meu líder não tiver um olhar que fala, opa, ele pode desenvolver mais lá naquela outra área, ele pode contribuir melhor com aquilo, às vezes eu fico lá, que nem você falou, isso impacta minha motivação, porque eu não estou dando um resultado interessante e, consequentemente, a minha produtividade diminui. Então, o líder que percebe também, assim como a pessoa individualmente, quais são os meus talentos e onde que eu posso aplicá-los dentro da empresa e no mundo, isso faz, com certeza, a diferença em termos de produtividade e motivação. A idade, ela é um fator negativo para quem saiu do mercado de trabalho e está retornando? Esse é um ponto interessante de analisar, acho que juntamente com a idade, a questão também vinculada com a questão do desenvolvimento, aprimoramento e principalmente olhar também o lado educacional. Então, primeiro falando de idade, a gente começa a perceber que tem algumas empresas que começam a recontratar pessoas que já estavam aposentadas muitas vezes por causa da questão da maturidade e da experiência que elas têm e como que isso pode ser compatível para o âmbito corporativo.
Na outra linha, a gente começa a perceber várias empresas, vários estudos, várias reportagens falando sobre a geração Y e essas pessoas que estão aí na faixa de 20 e poucos anos até 30 e poucos anos, gerenciando, às vezes, pessoas que têm mais de 40 e 50 anos. E a gente começa a falar de conflito entre gerações dentro do contexto organizacional. Sim, porque são linguagens opostas. Perfeito. E eu acho que o grande ponto para diferenciar e evitar essa questão, independente da idade, é como que a maturidade emocional está sendo desenvolvida. Porque eu posso ter uma pessoa aí com 30 anos gerenciando pessoas com mais idade e ser uma pessoa que é um líder equilibrado, etc. Eu posso ter uma pessoa com 60 anos... Com ego, que não sabe dar feedback, que não compreende as pessoas. Então, tem um pouco dessa questão. Como que a gente pode desenvolver mais a maturidade das pessoas e não só observando a idade? Mas é claro que a experiência que a idade traz, ela pode e faz a diferença nessa relação. As empresas contam com todo um alicerce psicológico, psicólogos, tem toda uma estrutura para administrar essa disparidade, né? Algumas têm, outras não, né? E acho que o grande ponto é olhar um pouco essas que não têm. Porque a gente começa a observar que algumas mudanças começam a acontecer. Eu tinha falado, nós acabamos de falando de idade, mas havia falado também da questão educacional. Porque, por exemplo, recentemente eu estava lendo um artigo no Valor Econômico e eles estavam mencionando uma empresa na Califórnia que chama Compose, que faz parte da IBM, e essa empresa, eles estão utilizando um método chamado contratação cega. O que quer dizer contratação cega? Eles não estão mais baseando a contratação dos profissionais no currículo. Eles estão começando a identificar como que eu posso analisar as capacidades desse profissional e fazer a seleção desses profissionais através dessas capacidades. Então é uma coisa que, vou deixar aqui já uma abertura, porque é um assunto muito polêmico, né? Mas o que eles fazem basicamente? Eles fazem o seguinte, eles evitam divulgar o nome da pessoa no processo seletivo e a formação dela. Então eles lançam, por exemplo, um desafio, as pessoas se candidatam, né? Existe um pré-requisito lá que eles têm que cumprir, mas ao invés de eu olhar quais são as qualificações, qual a faculdade que ele estudou, eu coloco o desafio e eu vejo as pessoas que saem melhor naquele desafio real, que está vinculado com alguma questão do contexto organizacional. Então a gente começa a analisar que provavelmente no futuro algumas questões vinculadas com idade, com até formação educacional, elas tendem a mudar. Isso também tem uma outra conexão que é a questão da aprendizagem formal e informal. Até talvez 10 anos, e ainda hoje, mas principalmente até 10 anos atrás, a gente poderia considerar que a formação educacional era um ponto muito importante. Não que hoje não seja, mas era preponderante. O que eu já começo a perceber no mercado de trabalho, que a questão ainda é importante, mas como a gente tem uma questão do processo de aprendizagem informal, onde a pessoa pode aprender fazendo cursos livres, em fóruns, com a internet, a gente começa a perceber que o que de fato faz a diferença é a competência que a pessoa tem na entrega, aquilo que ela entrega, o resultado que ela traz. E a competência dela nem sempre está no currículo, né? Perfeito, porque é isso. Às vezes a pessoa pode ter um nível aí de PhD, mestrado, doutorado, e quando ela vai para a prática, ela pode não ter o resultado esperado. E às vezes uma pessoa que não tem uma formação tão desenvolvida nessas grifes, vamos assim dizer, pode não ter. Então, mais do que olhar apenas o currículo, que claro que é um ponto interessante, a formação formal é uma questão importante, mas qual é o resultado, qual que é a entrega que eu tenho do que só o que está dentro do currículo, né? E tem alguns profissionais que não vestem a camisa da empresa, né? Ele simplesmente está ali cumprindo uma função, ponto e basta. Bateu o meu horário, eu estou indo embora. Sim. Então, eu penso que essa crise, ela deva chegar até essas pessoas muito mais rápido do que para outros profissionais. Sim. Esse é um ponto interessante que você trouxe. Tem um estudo que diz sobre engajamento. E esse estudo ele está vinculado com o que você acabou de trazer, né? O quanto que as pessoas de fato vestem a camisa da empresa e qual que é o resultado que eles dão para a empresa. E desse estudo, eles identificaram 3 públicos, as pessoas que são os engajados, os não engajados e os desengajados. Os engajados são aquelas pessoas que vestem, que estão lá. Os não engajados são aquelas pessoas que elas esperam. Se der certo, elas acompanham, se não der, elas vão para o outro lado. E os desengajados são aquelas pessoas que falam mal da empresa, inclusive para fora. Mas permanecem lá. E muitas vezes permanecem lá. E dentro disso a gente começa a perceber que às vezes as políticas que as empresas utilizam para engajar as pessoas, elas são iguais para todo mundo. Por exemplo, vamos aumentar salário, vamos dar salário. Salário é, obviamente, uma questão importante. Só que as pessoas, que nem você falou, vinculado com a questão da idade,
com os interesses, a motivação dela, o engajamento pode estar vinculado com diversas coisas. Para algumas pessoas, ela tem o conhecimento, poder fazer um período de trabalhar fora do Brasil, seja um projeto de um mês, pode ser uma coisa que super engaje ela. Uma outra pessoa, se ela tiver uma promoção, ela vai se sentir engajada. Uma outra pessoa, se fizer um estagiário, se fizer uma apresentação num fórum, numa convenção, pode ser que aquilo engaje ele muito mais do que, às vezes, somente um salário. Porque o aumento salarial, ele, depois de um tempo, ele se incorpora ao dia a dia da pessoa. Então, quando ela recebe durante os 2, 3 primeiros meses, ela lembra e depois aquilo entra no estilo de vida dela. Se torna orgânico. Se torna orgânico. Então, a grande questão é como que as empresas e os líderes têm trabalhado essa questão do engajamento. E uma das pesquisas que eu percebo também recentemente, eu fiz uma com alguns estudantes e eu vi algumas outras, uma das questões, principalmente que os jovens pedem muito, é a questão de feedback, de reconhecimento através do feedback. Então, quanto que os líderes estão exercendo isso, e ao invés de somente pensar em questões vinculadas com o salário. Você vê muito isso na sala de aula aqui na PUC? Então, dentro da faculdade, o que eu vejo é o seguinte, tem um movimento muito interessante dos jovens buscando uma questão vinculada com o significado. Então, qual que é o significado do meu trabalho? Então, muitos deles conseguem enxergar isso dentro de organizações e tem outros que começam a enxergar esse significado do trabalho mais numa esfera autoral, de começar a empreender alguma coisa. Então, eu percebo que esses são 2 grandes canais. As pessoas colocando seus projetos vinculados com uma missão de vida ou com uma ideia de negócio interessante por meio de startups e colocando, empreendendo. E, por outro lado, como que as organizações, aí também já é um desafio, que os jovens eu percebo muito isso, como que as organizações estão criando um significado para essa geração que começa a ir para as empresas, porque eles começam a falar disso, né? As empresas, os jovens ficam aqui um pouco tempo, eles não são engajados, etc. Mas o quanto que o contexto organizacional também está favorecendo isso, né? Claro que tem uma questão, às vezes, do jovem de ter uma ansiedade, de ter uma questão, não é assim, não deu certo, eu vou para outro lugar. Mas, assim, o quanto que esses 2 lados podem se alinhar mais em oferecer mais significado e os jovens percebendo mais isso e também tendo um pouco mais de calma. Entendi. Eu vou te pedir para que você me esclareça uma dúvida que muitas vezes não é só a minha, pode ser de quem está em casa também. A qualificação acadêmica é super importante, mas a experiência também. No mercado de trabalho, com toda essa crise, qual pesa mais, positivamente, é claro, e vou te pedir para terminar dando 3 dicas básicas para que as pessoas possam vencer o mercado de trabalho. Perfeito. Pode ser? Pode ser, claro. O melhor dos mundos, no meu ponto de vista, é quando a pessoa pode ter uma formação acadêmica vinculada com uma experiência. Isso para qualquer área de atuação, né? Agora, se a gente começar a analisar em alguns contextos específicos, a formação acadêmica ela é super importante. Para pessoas que vão trabalhar na academia, para pessoas que vão trabalhar com pesquisa, a questão de ter um mestrado, de ter um doutorado, é um ponto super relevante. Por outro lado, quando a gente vai observar dentro das organizações, a gente começa a perceber a questão, como você mesma mencionou, Esther, da experiência. Então não adianta a pessoa só ter um currículo com diversas formações, se na prática ela não tem a experiência necessária e requisitada para aquele cargo. É claro que em alguns processos iniciais de carreira, isso às vezes é até requerido. Em processo de estágio, até em programas de trainee, eu já vi algumas empresas que preferem contratar alguém que estudou em universidades XYZ que eles escolhem, do que necessariamente só a experiência profissional. Só que de uma forma geral eu começo a perceber que a questão da experiência e principalmente de algumas competências, como foco que a pessoa pode desenvolver, capacidade de gerar empatia com outras pessoas, lidar com ambientes de incerteza, se adaptar, são pontos tão importantes ou mais do que a experiência. Então eu juntaria mais um terceiro item, além da questão da experiência e da academia, né, da parte acadêmica, da formação acadêmica, que seria como que a pessoa lida com as emoções. Então aí também tendo uma questão de competência, que a gente tem estudado muito, socioemocional. Então esses 3 aspectos, porque assim, as pessoas às vezes elas são contratadas pela competência técnica que está lá no currículo, e até às vezes pela experiência, mas elas são desligadas pelo comportamento que ela tem. Então, se a pessoa tem experiência e tem uma formação acadêmica muito boa, mas se ela não sabe lidar consigo mesma e com as pessoas que estão ao redor dela, provavelmente ela não vai ter um sucesso dentro do contexto organizacional. Então, algumas dicas aí que você falou de 3 dicas específicas, eu diria que uma das questões mais importantes, no meu ponto de vista, é pensar no que a gente chama de lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida.
E aí uma dica é, além de fazer cursos, né, seja no âmbito formal ou no âmbito de cursos livres, o quanto que a própria pessoa está se apropriando da formação dela em termos de como se fosse um autodidata, pensa no estudo autodirigido. Por exemplo, uma dica, pensar para essa próxima semana, que competência que eu quero trabalhar, não o meu professor, não o meu pai, não o meu gestor falando para mim, eu mesmo, que competência eu quero trabalhar nessa próxima semana? Pode ser paciência, pode ser disciplina, pode ser eu vou ouvir mais numa reunião, eu vou falar mais numa reunião. Então a própria pessoa começa a identificar pontos de desenvolvimento. A primeira dica. Segunda dica, que advém disso, como que a pessoa está trabalhando o próprio processo de autoconhecimento. Então, seja sozinha ou não, ela pode desenvolver isso de uma forma muito simples. Uma dica, escrever, por exemplo, 5 palavras que representem ela e pedir, manda um SMS, um WhatsApp, para 10 amigos, para 10 pessoas diferentes. Quais são 5 palavras que descreveriam ela? Naquilo que a gente falou, de ter o olhar dela e de outras pessoas. E depois ela conecta isso e vê como as pessoas me veem e como eu me vejo. Isso é um ponto que pode ajudar muito no processo, não só pessoal, me vendo corretamente? Como profissional. Isso, e aí a gente começa a perceber que existem diversos olhares sobre mim. E o terceiro ponto aí para considerar e fechar aqui a nossa conversa, seria a própria pessoa identificar quais são os talentos dela e como que ela pode colocar isso no mundo. Acho que esse talvez seja uma das questões mais complexas, mas ao mesmo tempo, quando ela vai nessa essência, ela começa a desenvolver e perceber que as pessoas são individuais e únicas. E quando a pessoa consegue perceber isso, consegue identificar qual que é o diferencial dela, e ela consegue colocar isso no mundo, provavelmente ela vai se sentir muito motivada e vai conseguir ter o sucesso, né, para ela dentro dessa atuação profissional. Muito obrigada. Espero que você em casa tenha curtido, tenha gostado e não só isso, que você passe a usar essas dicas na sua vida. O nosso intuito aqui é somar. E essa soma ela é muito importante para mim, que recebo essas informações diretas de vocês, sou muito grata por isso, porque eu vou fazer. Espero que sua vida seja muito melhor com essas dicas, que você supere seus obstáculos no mercado de trabalho e sucesso. Ganchu para você que está em casa, Ganchu para você, Fabrício. Obrigado. Fica com Deus. Igualmente. Muito obrigada.